Trabalho com osteopatia desde 2004, tá? Comecei a estudar em osteopatia em 2004, me formei em fisioterapia na FAI em 2003, na época era 4 anos integrais, né, integral, e dali começou a minha jornada, tá? Como fisioterapeuta, tá? Vou contar um pouquinho uma história para vocês, tá? Eu começando como fisioterapeuta, gostava muito de ortopedia e gostava também de respiratória. Mas quando eu me formei, eu tinha o sonho de ir para São Paulo, capital. Aí eu fui para São Paulo, capital, comecei a trabalhar num estágio, meio que lá em São Paulo, formado. Morei com um amigo meu que deu uma força, que já residia lá, que era farmacêutico. E fiquei alguns meses lá e não deu nada muito certo. O mercado de trabalho estava muito difícil, o que eu ganhava não dava para me sustentar. Voltei literalmente arrasado para Adamantina, né? Eu falo para Adamantina, mas eu estou em Adamantina, né? Minha mãe eu já é funcionário aposentado do fórum aqui, e meu pai da saúde. E falei, nossa, para meu pai e para minha mãe, falei, ferrou, não consegui me sustentar, coisa e tal. E eu tava duraço, sabe? Não tinha dinheiro para nada. Falei, olha, me paga 6 meses aí de um cursinho qualquer, que eu vou fazer qualquer concurso qualquer, porque não virou, não deu para mim. E minha mãe falou, Fábio, para com isso, faz pelo menos uma especialização. Isso era em abril, mais ou menos, de 2004. Aí eu falei, que especialização que eu vou fazer? Coincidentemente, o Bruno, o diretor da Ibrafim, ele foi meu orientador de TCC na época, que na época ele era orientador de estágio. E ele me ligou, e eu liguei para ele e falei, Brunão, coisa e tal, porque a gente tomava uma cervejinha junto, aquela coisa toda. E aí ele falou, fala Soler. Falei, cara, eu tô ferrado. Fui para São Paulo, não deu nada certo, o que eu vou fazer? Arrumar uns home care aí? Eu tava prestes, tá mesmo, sem exagero nenhum e toda a dignidade para quem trabalha com isso também, mas de arrumar um serviço até de empacotador no supermercado, não importava, porque eu tava duro. Eu precisava mesmo, eu queria ganhar pelo menos um salarinho ali para mim poder ter um dinheiro, pelo menos, tomar uma cervejinha no final de semana. Sabe como que é? Molecão, 20 e poucos anos. Não que eu esteja muito velho hoje, mas há 15 anos atrás. E aí, e nada contra quem trabalha em supermercado ou qualquer outra coisa assim, né? Mas, poxa, graduado, aquela coisa toda, né? Enfim, aí ele falou, vou fazer osteopatia, cara. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. Será que vira? Ele falou, eu acho que vira. E aí eu fui o primeiro módulo de carona com ele e começamos a dar osteopatia juntos. Depois, quando eu estava estudando osteopatia, uma luzinha me acendeu. Que é essa luzinha que eu quero, talvez, passar para vocês além da osteopatia. Eu aprendi que se eu soubesse algo que ninguém soubesse, eu ia conseguir ter um destaque no mercado. E isso em 2004. Então é 15 anos, 14 anos atrás, né? E isso ficou muito nítido para mim, mas não é porque alguém falou diretamente, mas eu na época, entendi que grana não tinha, né, para montar uma clínica. E a ideia na época minha era montar aquela clínica convencional, com escada dígita, banho de parafina. Eu acho que nem ensino mais isso. Estou brincando. E aí, graças a Deus, não fui para esse ramo, né? Nada contra quem está nesse ramo, mas a gente sabe que o atendimento individualizado hoje da fisioterapia é o grande diferencial. E nessa formação, quando eu comecei a aprender osteopatia, eu entendi que o negócio era mais do que eu imaginava. E isso ia me dar ia ser único no mercado, porque se hoje já tem poucos osteopatas, você imagina 15 anos atrás, né? Aí comecei a aprender, me familiarizei muito com a técnica e aquela história. Tinha que agarrar aquilo, porque aquela era a única coisa que eu ia ter. Coincidentemente, depois que eu fiz o primeiro módulo, uma vozinha minha me pediu um estágio, vai vendo, gente, um estágio para trabalhar em Tupã numa clínica convencional, uma clínica muito boa até, por sinal lá. E aí eu fui começar a trabalhar por estágio, e aí o cara falou, olha, o negócio é o seguinte, eu não estou precisando de profissional, mas a minha esposa é física, né, nosso primeiro filho está nascendo, e eu não precisando de um profissional, precisando de um cara para me ajudar aqui, para quebrar um galho, um estágio. Falei, pô, mas formado e estágio, mas fazer o quê? Minha mão de obra era básica, por incrível que pareça, da graduação é a grade de ação básica. Falo isso porque fui 9 anos professor de faculdade e me desliguei o ano passado da instituição, em Três Lagoas. E aí comecei a fazer o estágio, não ganhei nada por 30 dias,
No segundo mês, comecei a ganhar um pouquinho, depois ele me contratou. E nesse meio tempo, fui estudando osteopatia. Quando eu comecei a atuar, começar a encaixar as manobras, começar a ter uma filosofia própria de entendimento, aí que eu entendi. Porque ele me propôs um lugar diferencial na clínica, para mim poder trabalhar com isso na clínica dele. Nossa, eu fiquei maravilhado, porque eu queria trabalhar muito com isso, que eu estava estudando, me dedicando, e que eu acredito até hoje. Na época eu estava acreditando, estava maravilhado com isso. Para não ficar tão longo, quando ele viu que o negócio era tão bom, ele não me deu mais o espaço de osteopata e falou que só queria fisioterapeuta. E começou a estudar osteopatia também. Então você vê, né? Então tomei um banho de água fria, falei, poxa, o negócio funciona tanto que o cara não quer que eu trabalhe aqui dentro da clínica dele. Aí que lá foi tipo, eu não tinha essa maturidade nenhuma sobre isso, mas aí eu aprendi, que eu falei, olha, se ele não quer, porque ele está cuidando do dele, não tem nada errado disso, está certo ele, né? Mas eu preciso também ter a única coisa que eu tenho na vida, é esse conhecimento. E a única coisa que eu tenho além dele, em Tupã na época, era 1 ano e meio de conhecimento na frente. Isso ele não tinha. E aí isso foi um combustível para mim, pedi para sair fora da clínica totalmente de boa, sou amigo dele até hoje, e graças a Deus ele fez isso por mim. Hoje eu agradeço, senão eu acho que eu não teria coragem de ter montado e ter tido as coisas que eu estou construindo hoje. Que hoje eu tenho uma clínica escola, eu tenho uma empresa, eu dou aula em vários estados, criei métodos, a gente tem a nossa própria sala de aula lá, que vocês vão conhecer, do Instituto. Eu sou coordenador também da Ebrafim, tem uma turma rodando lá em Três Lagoas, entre outros cursos também. Eu estou vendo o projeto de vocês, né? Eu já estou nessa de curso online também, eu dou curso à distância e tal. Mas enfim, presencial e à distância. Também era líder da minha autonomia clínica. Não tem nada errado trabalhar para alguém ou trabalhar por conta. Mas a grande tacada é a gente investir em ferramentas. E qual que são as nossas ferramentas? Conhecimento. Então a gente está no mundo hoje que nós tiver conhecimento, ele vem através de informação e a informação faz a transformação. Eu falo disso de alto e bom tom, porque hoje eu aí me formei, trabalhei lá por 1 ano nessa clínica convencional, não ganhei muita coisa, mas aprendi muito que eu não queria fazer convencional. Quando eu saí e montei o meu primeiro consultório, eu tinha osteopatia nível 1, tipo estrutural, que antigamente era muito segmentado, hoje está tudo globalizado, graças a Deus. E aí eu tive a coragem de montar, pedia para sair da clínica e montar o meu primeiro consultório. E no meu primeiro consultório eu ganhei 3 vezes mais que na clínica. Não é que eu ganhei muito não, é que eu ganhava muito pouquinho mesmo. Mas eu ganhei 3 vezes mais, entende? E por que eu tive essa coragem? Porque eu tinha um conhecimento que eu acreditava que não tinha ninguém no mercado de trabalho. Não parou por aí. Fiquei sabendo que Três Lagoas ia crescendo. E quando Três Lagoas está crescendo, se você é novo e está na cidade, você cresce junto com ela. Acabei indo para Três Lagoas. Não tenho parentesco nenhum lá, não tenho nada lá. Cheguei em Três Lagoas, comecei minha vida. Consultório de osteopatia. Não era isso que foi. Fui fazer entrevista na AM, sabe que velhinho, ouve o AM, né? Bom dia, né? Ouvi o cara lá, dei umas entrevistas, começou a vir gente, comecei a trabalhar. E assim começou a minha vida. Dali comecei a dar aula, dar cursos, dou curso de massoterapia, auriculoterapia, osteopatia, posturologia, reprogramação psicobiológica, idealismo, tem um método que eu criei. Outro método chama 7 em 7, que é atende 7 vezes menos e ganhando 7 vezes mais, né? Ganhe 7 vezes mais atendendo menos, tá? Enfim, e sou professor aí, já trabalhei em outras escolas, tenho a minha própria escola e dou aula para a Ebrafim.